Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No programa passado conversamos com Antônio Tutilo e vamos voltar a conversar com ele neste programa sobre voto útil, central do servidor e muito mais coisas. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Neste segundo programa, com Antônio Tutilo, vamos falar sobre uma nova central pública, a Central do Servidor. Antônio Tutilo é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos e vice-presidente da nova central, da Central Pública, Central do Servidor. Tutilo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, mais uma vez junto com vocês, é uma alegria muito grande e parabenizar por esse programa que faz tão bem para a população e para os servidores de São Paulo e do Brasil. Nós terminamos o programa passado falando na questão do vazio de poder, etc. e tal. Eu queria começar dizendo para você, e o nosso Congresso? Como está o nosso Congresso? Nosso Congresso vai mal. Nosso Congresso vai mal. Eu estou dizendo isso porque a gente fala sempre do Executivo, mas tem um Congresso aí também que faz andar ou barra algumas coisas. É verdade, e o Góes tem razão, porque quando se culpa o Executivo, e na verdade ele faz por quê, né, para a gente criticar, porque a coisa não está bem elaborada, não está bem planejada, e decisões, já comentamos, da gestão anterior, que era do mesmo partido, deram um rumo completamente errado na nossa economia e hoje nós estamos pagando a conta. Mas o Góes diz assim, e o Legislativo, e o Congresso Nacional? Porque, na verdade, tem que ter uma harmonia, né? Diz que temos que ser harmônicos, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas, na verdade, nós não estamos vendo essa harmonia, porque o Congresso não está também realizando o seu papel como deveria. O Congresso também tem uma série de problemas dentro do... Bom, nós temos o presidente da Câmara sendo denunciado por problema de corrupção. Temos o presidente do Senado denunciado também por problema de corrupção. E aí, como é que pode, em qualquer outro país, e no Japão é um exemplo disso, né? Quando as pessoas erram, eles pedem desculpa para a população. Existem até alguns políticos que se suicidam, porque é uma coisa incrível, você não pode fazer isso. Aqui não acontece nada. Eles estão sendo denunciados, continuam exercendo o seu papel e o pior, ainda colocam problemas terríveis em termos das comissões, em termos de complôs que possam prejudicar isso ou aquilo e colocando até o Executivo numa situação difícil, que já está, né? Mas fazendo com que fique ainda mais difícil. Por quê? Porque querem fazer uma guerra política. Na verdade, na medida em que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão envolvidos no Lava Jato, eles querem fazer com que ou eles são retirados dessa lista ou eles vão destruir o Executivo. Então essa é a guerra que nós estamos verificando e isso não é bom para o nosso país, isso não é bom para a nossa população e isso mostra que também o Congresso falha e também o Legislativo não está cumprindo com o seu dever.
né? Esse é um problema seríssimo que está acontecendo, esse confronto que está existindo entre o Executivo e o próprio Legislativo. E dentro do próprio Legislativo, uma briga entre Câmara e Senado. Porque, na verdade, o presidente Renan, que era contra a presidente da República, agora passou a ser a favor. Por quê? Provavelmente houve algum acerto, houve algum acordo e agora ele muda de posição de acordo com o seu interesse, que não é o interesse do povo e não é o interesse do país, que precisa exatamente, como já dissemos, de estadistas, de pessoas que se preocupam com o país, que se preocupam com o povo, e nós estamos vendo exatamente o contrário. Pois é, agora, aonde temos culpa, nós que votamos? Eu pergunto, você lembra em quem você votou para a Câmara Federal, para o Senado, para a Assembleia Legislativa? O nosso voto? Esse é um problema seríssimo que o Góes coloca. As pessoas não lembram, imagine, claro que ele vai lembrar do presidente da República, vai lembrar talvez do governador, mas a hora do deputado estadual, deputado federal, do vereador, ele não sabe nem quem votou, ele não acompanha se aquela pessoa apresentou um projeto, ele não verifica se houve uma atuação verdadeira daquela pessoa que ele votou, porque ele não votou por votar. Então, também nós temos uma culpa no cartório. A culpa é nossa de não se interessar mais pelos candidatos e não se interessar durante o período em que ele vai legislar se ele fez ou não fez alguma coisa. Existem deputados, existem vereadores, existem pessoas que passam um período inteiro e não apresentam nenhuma proposta, nenhum projeto, e nós voltamos a votar. Quer dizer, a culpa também é nossa. Nós temos que começar a repensar e utilizar o nosso voto de uma forma muito mais consciente. Vamos mudar tudo isso, gente. E o servidor público, né, Totilo, tem uma responsabilidade muito especial nisso. Claro. Porque, na verdade, os governantes, o governador, presidente, congresso, etc., vereadores, prefeitos, são eleitos, mas quem, no fundo, administra o Estado são os servidores públicos. São servidores. Né? A orientação da política de quem foi eleito, mas quem faz, quem põe a mão na massa são os servidores. Então, seriam os primeiros a não só ter, mas transmitir uma consciência do voto, de forma a esse voto ter a importância na eleição dessas pessoas. Aliás, eu quero colocar, você falou em servidor público, eu acho que o servidor público é uma classe desunida. As entidades precisam se unir mais. É preciso que a gente escolha representantes nossos que já mostraram dedicação, que mostraram conhecimento e que podem nos representar lá, tanto na Câmara dos Vereadores, como na Assembleia Legislativa, como no Congresso. Nós temos que ter representações e, na verdade, cada um pensa no seu pedaço, e é isso que o governo quer. O governo quer separar. O governo quer discutir problemas isolados e nós queremos discutir problemas em conjunto. Tem que haver uma grande união de todas as entidades para que a gente possa ter realmente uma força maior. Não impor condições, ninguém está querendo impor condições, mas nós temos o direito de ser ouvido, nós temos o direito de ser representados, e a culpa também é do servidor, que na hora do voto ele esquece de tudo isso e não faz o seu dever de casa. É nesse bolo todo que, na verdade, surge agora a pública central do servidor. Porque, veja bem, nós temos as entidades de classe, temos as federações, confederação, e uma entidade precisaria unir isso tudo no Brasil, né? Que somos 12 milhões, mais de 12 milhões de servidores públicos, né? Exatamente. Aí surgiu a pública. Eu queria que você falasse da pública, Totilo. Então, eu acho que a pública vem numa hora boa. Aliás, o Góes sabe disso, porque ele, eu, tantos outros,
já há mais de 2 anos estão batalhando para criar uma central dos servidores, né? Por isso que é chamado pública. Hoje existem muitas centrais, só que essas centrais já estão voltadas muito mais para o setor privado, e a diferença é brutal. No setor privado, quando o foco maior é o lucro, né? E o setor público não, é a parte social que é o preponderante. Então, não adianta eu estar ligado a uma central que se preocupa com outros problemas e não do servidor. Nenhuma delas, eu quero dizer isso muito claro e com toda a convicção, nenhuma dessas centrais aí que existem defende especificamente o servidor público. Aí então vem a pública. A pública realmente tem grande objetivo, é a valorização do servidor público. O grande objetivo é defender o servidor público, fazer com que também defenda a população. É isso que nós falamos no outro programa, em que a população precisa ter um relacionamento maior e a pública tem a obrigação de fazer isso. Nós temos que mostrar para a população quais são os problemas que estão acontecendo no nosso país. Nós queremos atender bem a população. É nossa obrigação atender melhor a população, só que nem sempre nos dão condições para que isso aconteça. Tanto na parte da prefeitura do Brasil inteiro, como na parte dos estados e como na parte do governo federal. Então é preciso que a pública realmente se interesse por isso. Eu dizia até ultimamente em que nós devemos não só mostrar que não temos condições de trabalho, mas a pública tem que começar também a se interessar pelas metas do governo, seja na prefeitura A, prefeitura B, ou estado A, ou estado B, ou no governo federal. Quando existe um orçamento, existem metas a serem definidas e conquistadas, e depois ninguém mais se preocupa com elas. E o governo também não cumpre a maioria das metas e ninguém fica sabendo. Então nós temos obrigação de ter uma equipe em que a gente possa realmente acompanhar esta meta na saúde, essa outra meta na educação, essa meta na segurança, no transporte e tantas outras coisas. Foram ou não foram cumpridas? Por que não foram cumpridas? Uma das coisas que foi levantada agora, a saúde, que é um grande problema para o Brasil. Sabe quanto foi cumprido em termos deste orçamento de 2015? 32%, gente. 32%, já estamos no mês de setembro e do orçamento que foi aprovado só se realizou 32%. E o povo precisa saber disso. Não só disso, o povo precisa saber de tudo. Então a pública vem para fazer esse papel. Um papel de defesa da sociedade. A sociedade precisa entender que ela tem que estar unida também ao servidor, porque como disse o Gozzi agora recentemente, o servidor é o que comanda as ações. O servidor é que está em todos os lugares, é aquele que tem que atender bem a população. Então nós temos que dar condições para ele fazer isso. E nós queremos também ter um diálogo com o governo. A pública tem a condição de fazer respeitar a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, quando diz que tem que haver um diálogo entre o empregado e o empregador. O empregador do servidor público é o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal. Nós temos que ter essa ligação, temos que ter esse diálogo que está na Convenção 151 e que não é respeitada. Não se respeita. Inclusive, por exemplo, o servidor tem direito à greve. Isso está sendo regulamentado? Não, porque precisa regulamentar. Já existem projetos aí em que, na verdade, se coloca proibição em tudo. Então, não é projeto. Foi um projeto recentemente aí colocado no Congresso em que se proibiu tudo. Então, não é assim que se regulamenta. Nós temos que fazer com que haja o direito à greve, e acho que a pública tem que estar ligada a isso, fazer com que se respeite a Convenção 151 e fazer uma formação, treinamento do servidor para que ele cumpra melhor suas obrigações. Não é só salário, claro que o salário é importante, claro que nós temos que valorizar o salário do servidor,
que é um dos que ganham menos é o servidor público, porque não é só a carreira A, B ou C, que às vezes é colocada num alto patamar, mas a grande maioria do servidor público ganha mal. A grande maioria, mais de 50%, corresponde à educação. E a educação ganha mal. A educação que no passado era respeitada, hoje ganha pessimamente. É mal formada e mal treinada. Então nós temos que, a pública tem essa possibilidade de mudança em tudo. E além do mais, uma coisa importante, eu gosto, é que a pública não poderá ter ligação política. Nós vemos algumas centrais que são ligadas especificamente a um determinado partido. Nós não queremos isso. No nosso Estatuto da Pública consta que não pode haver filiação partidária. Então, longe de partido. Nós queremos fazer com que a população seja respeitada, queremos fazer com que haja uma valorização do servidor, mas nunca ligada a partido, porque o que fez o governo federal? O governo federal fez com que o imposto sindical fosse distribuído para as centrais, e houve até ultimamente uma informação em que 3 bilhões de reais foram distribuídos para as centrais. E aí a central não critica mais os governos. Por quê? Porque ela está querendo recurso. E os recursos são distribuídos e acaba no 1º de maio, que era um grande dia para mostrar o que estava acontecendo com o país. Hoje nós temos show. Hoje nós temos sorteio de carros. E se mostra grandes artistas e não se discute mais os grandes problemas nacionais. Isso não pode acontecer e a pública tem a obrigação de voltar a discutir os grandes problemas nacionais. E a pública parece que já está organizada em quase todos os estados brasileiros, né? Sim, já existe um avanço muito forte e eu recentemente estive na Bahia dando uma palestra e falei da pública e houve uma aceitação muito forte em que a própria Associação da Bahia se colocou à disposição para se filiar e vai colocar para suas entidades ligadas, e a repercussão está sendo no Brasil inteiro muito grande. Por quê? Porque esta é uma central que vai se preocupar com o servidor público, e nós precisamos fazer com que o servidor público seja, já falei, vou repetir porque é importante, precisa haver valorização do servidor. Nós éramos no passado, eu lembro no tempo, sabe, eu tenho uma certa idade já, então no tempo do Adhemar de Barros, quando o governador do estado de São Paulo, ele chamava a associação dos servidores para debater os problemas de salário. Veja, hoje a gente não consegue nem fazer uma reunião, porque quando você pede uma audiência, não aceitam, você espera e manda um projeto sem discutir com ninguém. Então isso é uma coisa que precisa voltar, é uma coisa que precisa, a pública tem essa obrigação de fazer, reunir todo mundo e fazer com que haja um diálogo, fazer com que haja a valorização efetiva do servidor público. Aliás, o servidor público é o único que depois de aposentado, continua pagando aposentadoria, né? Isso é um absurdo. É uma tal de a PEC 555, que é a PEC que elimina em parte esse pagamento. Nada de andar no Congresso o tempo todo dia. Góes, essa maior injustiça que eu acho é o servidor que trabalhou 35, às vezes 40 anos, pagando sua contribuição regularmente, aí ele aposenta e ele é obrigado a continuar pagando. Será que tem outra aposentadoria? Talvez lá no céu. São Pedro talvez dê uma outra aposentadoria, mas é uma injustiça total. E não é pauta-bomba, não, porque eles falam em pauta-bomba para prejudicar o governo, né? O Congresso diz que tem uma pauta-bomba. E dentre essas pauta-bomba, existe a aprovação, ou colocar em pauta pelo menos, a PEC 555, mas ela não é pauta-bomba, é uma questão de justiça social. É uma questão que os parlamentares têm que entender que nenhum país do mundo existe contribuição após a aposentadoria. No Brasil existe. Então nós estamos contribuindo depois de aposentado, quando na verdade
Um grande problema que existe na hora da aposentadoria é você ter recurso para a sua saúde, para que você compre seu remédio, e na verdade não é isso que está acontecendo, e eles querem prejudicar e não a colocam sequer na pauta dos trabalhos. Isso é uma grande injustiça que eu verifico. Nós temos 1 minuto, queria aproveitar para você falar nesse 1 minuto sobre o seminário que vai ter da CNSP. Perfeito, nós faremos no final de outubro, dia 29 de outubro, nós iremos até Serra Negra e iremos fazer um seminário que vai envolver, inclusive também a pública vai estar participando, e eu até estou dizendo para o presidente Nilton Paixão, já convidei, já aceitou, e ele vai falar para as nossas entidades filiadas do Brasil todo qual é o papel da pública, né? E vamos convidar pessoas importantes para que haja uma reflexão dos problemas nacionais, para que haja uma reflexão do qual o papel do servidor público dentro desta crise e qual o nosso futuro a respeito do nosso país e a respeito da valorização que nós falamos até agora do servidor público. Como vocês veem, nós não só discutimos as questões do servidor, mas o servidor frente ao cidadão, claro, frente àquele que paga impostos, aquele que merece um serviço de qualidade. Sem dúvida. Chegamos ao fim de mais um programa, na conversa aqui com Antônio Tutino, presidente da CNSP e vice-presidente da Pública Central do Servidor. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Pública Central do Servidor, que representa servidores públicos ativos, aposentados e seus pensionistas, dos poderes e órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Contas, das esferas federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, manifesta sua irresignação com os cortes orçamentários anunciados pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, que vão prejudicar diretamente os serviços públicos prestados à população, bem como a execução de importantes programas sociais. Para espanto, até mesmo de aliados políticos, o governo federal anuncia uma economia de 26 bilhões de reais a partir do congelamento salarial dos servidores públicos, da suspensão de concursos e da dispensa de 100 mil servidores que atualmente estão em abono de permanência. Vale dizer, medidas que esvaziam os quadros de servidores e, por conseguinte, acarretam a precarização dos serviços prestados à população. Causam indignação à Pública Central do Servidor, sobretudo, dois aspectos das medidas anunciadas. Primeiro, o fato de terem sido tomados à sorrelfa, sem o necessário debate com as entidades de classe do serviço público, segmento mais afetado pelos cortes. Segundo, o fato de imporem o ônus do desequilíbrio fiscal, originário de erros desse mesmo governo, deve-se observar, exclusivamente à classe trabalhadora, haja vista não terem sido anunciadas, por exemplo, quaisquer medidas que imponham limites aos ganhos financeiros dos grandes bancos, que somente no exercício passado lucraram mais de 70 bilhões de reais no país. Trata-se de uma afronta ao movimento dos trabalhadores do setor público, que enseja nosso mais veemente repúdio. Brasília, 14 de setembro de 2015, assina esta nota Nilton Paixão, presidente da Pública Central do Servidor. Conforme deliberado em reunião da Comissão de Entidades Sindicais e Associativas Representativas dos Servidores Públicos do Estado, realizada no último dia 31 de agosto, foi agendada a reunião para amanhã, dia 21 de setembro, a partir das 14 horas no plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a seguinte pauta: informes gerais. Decreto 61466, que proíbe contratação de pessoal. Pública Central dos Servidores.
Seminário FESPESP e outros assuntos do interesse das entidades. Cidadania e serviço público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso novo e-mail. Atenção aí nos caracteres, fespesp@fespesp.org.br. Você também visita o nosso novo site, também de endereço novo. Anote, www.fespesp.org.br. E também eu convido você a nos acompanhar nas redes sociais Facebook, Instagram e no Twitter, sempre procurando por Federação FESPESP. E o programa de TV você já sabe, você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite, online no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV FESPESP. E aí você vai acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem conversar com você, cidadão que paga impostos, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. Até o próximo programa.